Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita, hoje estudando sobre a influência dos espíritos. Será que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Em caso positivo, como é que ocorre, como se processa essa influência? E no caso de uma influenciação negativa, existe um mecanismo de nós nos defendermos, de nós neutralizarmos essa influência? Tudo isso e muito mais no estudo de hoje, aqui no Conhecendo o Espiritismo. Então eu convido você para esse aprendizado maravilhoso. Vamos lá então? Olá, meus queridos amigos, então vamos dar continuidade ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, estudando hoje sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos, atos e acontecimentos da vida. Hoje nós vamos justamente entender como se processa a interferência dos espíritos em nossos pensamentos, atos e atitudes, como é que eles influenciam cada um de nós. Muitas vezes nós acreditamos que por não visualizar os espíritos, nós não somos influenciados por eles. Mas isso é um engano, porque na realidade existem mecanismos, e é exatamente sobre isso que nós vamos estudar, que permitem que eles interajam conosco através dos nossos pensamentos. E muitas vezes determinadas atitudes, determinadas ideias que nós temos, acreditamos ser nossas, mas na realidade decorrem da influência e da interferência dos espíritos. Então nós vamos identificar a natureza dessa influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. Vamos explicar como se processa essa influência em nossas vidas, indicar a forma de neutralizar as más influências espirituais. Isso é muito importante, porque muitas pessoas realmente chegam conosco e dizem: Evelyn, eu percebo, eu sinto as energias negativas das pessoas. Como é que eu faço para que eu não me contamine com essas energias? O que eu posso fazer para estar sempre bem? Então nós vamos conversar sobre isso também. Aqui vale começar trazendo a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questionou exatamente sobre a influência dos espíritos, questionou a espiritualidade que participou da codificação da doutrina espírita. E a pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, pode estar de alguma forma sendo influenciada ou influenciado pelos espíritos? E olhe a resposta, vejam a resposta da espiritualidade. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Prestem atenção então, ele disse que muito mais do que nós podemos imaginar, que eles influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, normalmente, são eles que nos dirigem. Então, nossas ideias, nossos pensamentos estão sempre sendo influenciadas ou transmitidas, muitas vezes, por espíritos que nos acompanham. E nós temos o hábito de acreditar que aquelas ideias são nossas. Nós absorvemos, muitas vezes, aquelas intuições, aquelas inspirações que não são nossas, na verdade, são de espíritos que nos acompanham. E nós, por desconhecermos esse processo de influenciação, acreditamos serem ideias nossas. Vamos ver como é que se opera essa influência. Lá no livro Ação e Reação, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, lá no capítulo 8, ele vai nos trazer informações preciosas para nós entendermos como é que essa influenciação ela ocorre. Então prestem atenção, ele diz o seguinte lá no livro: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns das nossas necessidades normais do dia a dia, em qualquer fase da vida, um desejo central ou um tema básico dos nossos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central, que nos caracteriza. São pensamentos esses que passam a constituir o reflexo da nossa personalidade.
Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Então, esse nosso desejo central, esse tema básico que está em nós, faz parte do nosso ser, esse desejo central, ele reflete os nossos pensamentos, os nossos anseios, muitas vezes as nossas atitudes. E esse desejo central, ele é captado pelos espíritos que nos rodeiam. Eles conseguem saber aquilo que me move, qual é o tema básico da Evelyn, de qualquer um de nós. Então vamos supor que o meu desejo central, por exemplo, seja a bebida. Vamos supor, é aquilo que ainda que me chama, que me move, eu sou levada ainda para a bebida. Isso naturalmente é percebido pelos espíritos que estão ao meu lado, tanto espíritos positivos quanto espíritos negativos. Claro que a espiritualidade amiga vai, sabendo disso, tentar trabalhar em meu benefício para que eu possa vencer o vício. Diferente da espiritualidade inferior, que também vai saber das minhas deficiências, das minhas, digamos assim, das minhas tendências não muito boas, mas eles vão trabalhar para que eu possa falir, para que eu possa sucumbir, para que eu possa me entregar à bebida e com isso eu deixo de crescer e de evoluir. Então eles vão me influenciar justamente no meu desejo central para que eu possa fazer exatamente o que eles querem e com isso me prejudicar. Vejam, se a bebida não faz parte do meu desejo central, se isso já, digamos assim, foi algo que eu venci, vocês acham que eles vão me influenciar para beber? Se isso não é mais o meu desejo central, se isso não me move mais, se isso foi algo, digamos assim, que eu já evoluí, que eu já superei, então é claro que eles vão exatamente nos influenciar no que nós chamamos os nossos calcanhares de Aquiles, naquele ponto onde eu sou frágil. Porque é ali que eles sabem que eles têm maior chance de vitória, certo? E aqui eu trago um quadrinho que foi transmitido em uma das apresentações, em uma das palestras do Haroldo Dutra Dias, que ele fala que na realidade os nossos temas centrais, esses temas centrais, eles variam acima, ou seja, eles nascem, na realidade, das duas grandes chagas da humanidade, digamos assim, que é o egoísmo e é o orgulho. Nós sabemos que todos os vícios, tudo aquilo que não é bom, nasce desses dois vícios, dessas duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. E aqui ele coloca que são os 4 P's, digamos assim, que dão origem ao prazer, a busca pelo poder, a busca pela posse e a busca pelo prestígio. Então, no prazer, envolve sensualismo, luxúria, gula, consumismo, preguiça. Então, isso é o prazer, a busca por esse prazer, que nos aproxima sempre da animalidade, é que faz com que os nossos desejos centrais, os nossos temas centrais, variem em cima desse P, desse, por exemplo, prazer. E aí envolve luxúria, a gula, busca o prazer do alimento, do consumismo, da preguiça, ou a busca pelo poder. E nisso vem arbitrariedade, dominação, ira, prepotência, arrogância, violência. Então esses aí vão ser o quê? Os temas centrais da minha existência. Então a espiritualidade, sabendo que eu, por exemplo, tenho esse tema central, é o poder, eu quero ter vaidade, eu quero ser conhecida, é exatamente nesse aspecto que eles vão trabalhar e me influenciar, porque eles sabem que aí a tendência de eu falhar é muito grande, porque isso é uma fraqueza minha. E assim com o prestígio, onde envolve exibicionismo, vaidade, afetação, exotismo, futilidade, soberba, ou ainda a posse, realmente a busca pelas coisas materiais, que é o materialismo, a avareza, o apego, a prodigalidade. Então, todos esses, digamos assim, todas essas características são, claro, ainda sentimentos que nos distanciam do Pai e que vão ser utilizadas pela espiritualidade para nos influenciar negativamente e fazer com que nós sigamos para o caminho do erro e não para o caminho do amor e da verdade. E aí a espiritualidade vai nos mostrar que essa capacidade de influenciar, ela não ocorre apenas com os espíritos desencarnados. Todos nós temos condições de influenciar alguém, positivamente ou negativamente, e até de influenciar a nós mesmos. Então é isso que ele diz, todos nós temos a nossa capacidade de influenciar alguém e de influenciar a nós mesmos.
Do mesmo modo, as pessoas têm o poder de nos influenciar. Então, nós estamos sempre vivendo em coletividade, umas pessoas influenciando e sendo influenciadas por outras. Da mesma forma, os desencarnados emitem pensamentos. Então, estabelece-se entre nós encarnados e os desencarnados uma sintonia de pensamentos. E é exatamente essa sintonia de pensamentos que faz com que eles se atraiam, se aproximem um do outro. E aí cria-se vínculos de influenciação mútua. Então ele diz aqui, os desencarnados também emitem pensamentos, estabelecendo-se pela sintonia vínculos entre nós e eles e nós. E é por isso que nós precisamos pensar, refletir sobre os nossos pensamentos. Que tipo de pensamentos eu estou atraindo? Eu estou pensando, eu estou trazendo para perto de mim, alimentando. Pensamentos sadios, positivos, que agregam valor? Ou pensamentos de tristeza, de mágoa, de vingança, de ódio e todos aqueles P's que nós colocamos aqui agora há pouco naquele quadro. Precisamos ter, digamos assim, consciência, refletir sobre os nossos pensamentos e atitudes, porque em função dos pensamentos que eu tenho, eu posso ter uma ideia da qualidade, da evolução dos espíritos que eu atraio para perto de mim. Então vamos entender como é que se processa essa influência. Nós já sabemos que eles vão utilizar os nossos, digamos assim, o tema central de cada um de nós, que ao mesmo tempo é a nossa fraqueza. Então ele diz o seguinte, imaginemos que todo o universo está mergulhado em um mesmo fluido universal, que vibra sob a ação do pensamento e da vontade. Veja, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10. Nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o fluido cósmico universal nas aulas anteriores. Então nós já sabemos que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, prestem bastante atenção, ele é o veículo de transmissão do pensamento. Como o universo inteiro está mergulhado no fluido cósmico, não há limites para que o pensamento chegue de um lugar a outro, que ele viaje no espaço, no universo. Logo, pensamento atrai pensamento na mesma sintonia, na mesma vibração. Então é exatamente o que acontece. Como nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, quando eu penso algo positivo, eu atraio espíritos também desencarnados no mesmo padrão vibratório do meu, na mesma sintonia, no mesmo pensamento. E isso, claro, que se aplica também para os pensamentos negativos. Então, de acordo com o que falamos, pensamos e gostamos na vida, vamos entrar em sintonia com os espíritos. E essa sintonia significa um processo de aproximação psíquica um do outro. Então, prestem atenção. Quando eu começo a pensar alguma coisa, que eu estabeleço uma sintonia vibratória com alguém que tem um pensamento similar, da mesma forma que eu atraio espíritos encarnados com o mesmo pensar, por isso que os afins se atraem, eu atraio também a nível de espíritos desencarnados. E começa a haver ali o quê? Uma aproximação psíquica entre esses espíritos, ou seja, uma sintonia mental entre nós encarnados e eles desencarnados. E nós vamos nos alimentando mutuamente com aqueles pensamentos, saudáveis ou deletérios. Logo, tornamo-nos pessoas simpáticas a esses espíritos, passando a haver uma interferência de um sobre o outro. Espíritos simpáticos é no sentido de terem a mesma sintonia, mas podem ser espíritos simpáticos para o erro e espíritos simpáticos para o que é bom. Se nós, nos diz os espíritos, a espiritualidade, pelos nossos atos, pensamentos, pelo nosso tipo de vida, nos tornarmos simpáticos a espíritos nobres, eles vão nos influenciar, obviamente, positivamente, para o bem, para o amor, para a paz, para a alegria de viver, de crescer, de progredir. Óbvio. Se é isso que está, digamos assim, envolvendo a minha vida, os meus pensamentos, o meu modo de viver, é claro que a espiritualidade superior, ela vai se aproximar de mim.
E eu vou com isso me fortalecer cada vez mais espiritualmente, porque eu vou estar com uma rede de amigos espirituais muito grande. E eles vão estar me influenciando sempre positivamente, para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir, para que eu possa estar cada vez mais em condições de vivenciar o Evangelho de Jesus nessa vida e com isso crescer e evoluir. Da mesma forma que eu sou influenciada positivamente, eu vou ser influenciada negativamente. Em que situações? Agora ele vai nos dizer. Se nos tornamos simpáticos a espíritos negativos, viciosos, atormentadores, não tenhamos dúvidas de que nos influenciarão negativamente. Assim, nossa vida será muito amarga, porque essas entidades não nos deixarão avançar, segurarão o nosso ritmo e nos perturbarão. Então, tudo depende de nós. Eu é que preciso trabalhar os meus pensamentos para quebrar qualquer sintonia negativa que eu possa estar exercendo ou vivenciando com espíritos em uma condição de inferioridade. Porque, prestem atenção, eu já tenho os meus pensamentos, digamos assim, ainda não sou uma pessoa imperfeita, então tenho os meus pensamentos ainda não muito bons. Mas na hora que esses pensamentos chegam a mim, eu preciso rechaçá-los. Eu preciso dizer, eu não vou ficar pensando isso não é bom, isso vai me deixar mal. Vou pensar coisas boas, vou pensar coisas positivas, vou pensar que vai tudo certo. Porque eu estou fazendo um processo de trabalhar a minha sintonia vibratória e os meus pensamentos. Então, esses pensamentos, muitas vezes, não são de espíritos, são meus. Só que eu preciso refletir sobre eles, ter bom senso, para que eu não agasalhe os pensamentos que não são bons. Porque se eu agasalhar, pronto, eu vou ficar naquele ciclo vicioso de pensamentos negativos e naturalmente eu vou atrair espíritos na mesma sintonia. E aí os meus pensamentos vão ficar ainda piores, porque eu vou carregar os meus e os pensamentos dos vários espíritos que vão estar ao meu lado, todos pensando negativamente. Então a minha carga vai ser muito grande, diferentemente de que se eu penso coisas boas. Então tudo depende de nós, porque cabe a mim trabalhar para quebrar essa sintonia que não é boa e manter a sintonia positiva. Assim, portanto, meus amigos, todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos sujeitos à influência dos espíritos desencarnados, porque essa influência, mais uma vez reforçando, ela nos chega através do pensamento, é através de uma ideia, é através de uma intuição que me chega, tá? Eu não vou estar ouvindo os espíritos como vocês estão me ouvindo, tá? De forma externa. Não, isso vem tudo dentro do pensamento. E é exatamente assim que eles influenciam. Por quê? Porque quando vem dentro do pensamento como uma ideia, nós muitas vezes nem supomos e imaginamos que aquela ideia não é nossa. Que a ideia, na realidade, parte de um espírito que está me influenciando. Então ele vai dizer, não, deixa eu intuir aqui, deixa eu sugerir uma coisa para a Evelyn, ela vai achar que é a ideia dela, vai começar a pensar e quando ela perceber, ela já está fazendo exatamente como eu quero que ela faça. E eu não percebi que aquela intuição não era minha, que aquele pensamento chegou na minha mente, eu captei e, digamos assim, absorvi, abracei aquele sentimento e comecei a trabalhar em cima dele. Ele foi ganhando volume e, consequentemente, quanto mais eu abraço aquele sentimento negativo, mais influência o espírito tem sobre mim, porque mais sintonia nós vamos ter um com o outro. Aí nos diz lá no Livro dos Médiuns, no item 244, essa influência é permanente e os que não se preocupam com os espíritos ou nem mesmo creem na sua existência estão expostos a ela como os outros e até mais do que os outros por não disporem de meios de defesa. Então isso aqui está reforçando o que já nos disse o Livro dos Espíritos, dizendo que essa influência é constante, que eles nos influenciam tanto que de ordinário eles nos dirigem. E aí o Livro dos Médiuns vai dizer a mesma coisa, essa influência que nós recebemos do plano espiritual, ela é constante, ela é permanente. Então nós estamos o tempo todo sendo influenciados para o bem ou para o mal. E aí ele diz, as pessoas que não acreditam nos espíritos ou nessa interferência acabam ficando muito mais vulneráveis a essa influência.
Porque quando eu sei que ela existe, eu aprendo a neutralizar aquilo que não é bom, eu aprendo a me defender, eu aprendo os mecanismos de defesa para que eu possa me proteger. Quando as pessoas não sabem disso ou não acreditam, elas ficam completamente vulneráveis a essa influenciação e, portanto, e normalmente acontece, delas serem muito mais manipuladas pela espiritualidade por conta desse desconhecimento ou dessa incredulidade, ok? Lá no livro dos médiuns ainda nos fala o seguinte: seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam, intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Vejam, algumas pessoas pensam que só os médiuns são influenciados pelos espíritos. Isso é um ledo engano. Todos nós somos influenciados. Por quê? Porque todos nós temos o que nós chamamos mediunidade de intuição ou de inspiração. Essa mediunidade toda a humanidade terrena tem. E a mediunidade de inspiração é justamente essa onde o espírito consegue, através de uma intuição na minha mente ou de uma inspiração dentro da minha mente, me sugerir uma ideia, me sugerir alguma coisa. Então todos nós temos a capacidade intuitiva, certo? Isso não é, digamos assim, exclusivo dos médios chamados ostensivos, que são os médios que têm uma capacidade maior de perceber o plano espiritual. Todos nós temos, toda a humanidade. Então, se eu tenho a capacidade de intuir espíritos ou de ser inspirada, que são pensamentos, algo mais suave, eu sou influenciada por ele. Então, logo, toda a humanidade o é. Por isso que nós precisamos estar atentos a essa influência. Precisamos estar atentos ao que chega na minha mente. Que tipo de pensamentos eu estou normalmente sendo envolvida e abraçando, tá? Porque uma coisa é chegar ao pensamento que não é muito bom, e outra coisa é eu abraçar e ficar com aquele pensamento. Continuando, assim, por exemplo, os espíritos podem provocar o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso. Eles podem inspirar alguém a ter uma ideia, por exemplo, de passar por um determinado lugar. Eles podem chamar sua atenção para um determinado ponto, para uma determinada ideia, se isso levar ao resultado que eles desejam. De tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. O que ele quer dizer? Ele joga a ideia na nossa mente, certo? Mas ele não nos obriga a fazer aquilo que eles sugeriram. Ele traz a ideia, mas o homem tem sempre o livre-arbítrio de seguir ou não a ideia que lhe chega. Ele não é uma máquina. E é isso que ele está colocando. O homem, ele pode até achar que está seguindo o seu próprio impulso, mas ele vai ter sempre o livre-arbítrio de seguir aquela ideia que ele acha que é o impulso ou não. Então, nós colocamos aí uma foto no sentido de pode um encontro que precisa acontecer, que parece ser ao acaso e não é, pode ser provocado pela influência dos espíritos, certo? Ou alguma ideia que me chega à mente. Então, aquela ideia eu acho que é uma ideia minha, e não é. É uma ideia, é uma influência dos espíritos. Ou eu posso, como eu coloquei, chamar a atenção para um determinado ponto. Então, eu faço com que a pessoa, algo chame a atenção da pessoa, porque de alguma forma aquilo ali vai fazer com que ela siga, ou tenha a probabilidade de seguir, de fazer aquilo que eu almejo, para que eu possa alcançar o resultado esperado. Tudo isso são coisas normais do nosso cotidiano e que nós muitas vezes não damos importância e acreditamos decorrer de coincidências, de acaso. Lembremos que o acaso não existe. Não existe acaso na doutrina espírita. Tudo está sendo, digamos assim, de forma coordenada, tá? Para acontecer daquela forma. As coisas são planejadas e extremamente planejadas no plano espiritual. Tanto no plano espiritual superior, quanto no plano espiritual inferior. A espiritualidade inferior ela é extremamente organizada, ela se planeja. Há muito planejamento, disciplina
junto à espiritualidade inferior. Por isso que eles nos acompanham, eles nos observam, eles fazem dossiês das nossas vidas, eles sabem os nossos impulsos, os nossos instintos, eles sabem a nossa rotina diária, tudo isso eles sabem. Por isso que eles têm condições de nos influenciar, porque eles nos acompanham, eles nos observam. Então eles sabem os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos. E eles aproveitam exatamente esse conhecimento para nos fragilizar e enfraquecer. A influência dos espíritos, então, é uma ocorrência comum, como eu já falei, garantida pelos princípios da sintonia mental. Sintonizei com a espiritualidade amiga, atraio a espiritualidade amiga. Sintonizei com a negativa, atraio a negativa. E tudo acontece no mundo mental, que se processa, é ali que se processa a gênese de todos os trabalhos de comunhão de espírito a espírito, ensina Emmanuel. Então é por isso que a sintonia mental, vibratória, ela é tão importante, porque toda a influenciação de espírito para espírito, seja encarnado ou seja desencarnado, se dá na mente. Por isso, precisamos cuidar tanto, orar e vigiar tanto os nossos pensamentos. Quando o pensamento, então, nos é sugerido, é como se uma voz falasse dentro da nossa mente, certo? Os pensamentos próprios são, em geral, os que nos ocorrem no primeiro impulso. As pessoas normalmente perguntam, Evelyn, como é que eu vou saber o que é meu e o que não é meu? Aquilo que é pensamento meu e aquilo que é pensamento de algum espírito, de alguma influência. Isso normalmente acontece os primeiros pensamentos normalmente decorrem de nós mesmos. São os nossos impulsos, são é o nosso ser, digamos assim, que está pensando. E aqueles pensamentos que vêm posteriormente, normalmente são influências dos espíritos. Então, normalmente, o primeiro impulso, o primeiro pensamento que vem acerca de uma determinada coisa, normalmente é meu. E depois, posteriormente, são dos espíritos. E aí as pessoas, na realidade, Evelyn, o que eu devo fazer? Eu digo, não importa. No fundo, meus amigos, não importa se o pensamento é seu, é próprio, ou se o pensamento é de espíritos. O que mais importa não é saber de quem ele é, e sim o conteúdo daquele pensamento. Se é um pensamento positivo, não importa se é seu ou dos espíritos. É positivo? Então, excelente. Abrace aquele pensamento e siga naquele pensamento. Agora, se o pensamento é ruim, se aquilo ali vai te levar para sofrimento, para práticas de atitudes e ações em desconformidade com os princípios éticos de verdade, de amor, de justiça, de bondade, não interessa se é meu ou se é do espírito que me influencia. É negativo? Rechace. É negativo? Pense outras coisas, modifique o seu pensar. Não, mais uma vez, albergue aquele sentimento. Não abrace aquele sentimento, ok? Então, isso é importante para cada um de nós. A influência, então, pode ser positiva, todas as influências de espíritos bons, daqueles que são propensos ao bem e daqueles que querem, de alguma sorte, nos ajudar em nosso progresso espiritual. Como exemplo, podemos citar o nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, tem a missão de nos amparar, de nos auxiliar nessa jornada evolutiva. Então, todas as influências positivas são para nos auxiliar no progresso intelectual e moral. É justamente para nos ajudar nesse progresso, nessa nossa caminhada terrena e nos oportunizar situações e vivências de crescimento e aprimoramento espiritual. Já, claro, obviamente que a influência negativa, ela tem o objetivo de nos prejudicar. E ela pode ser natural, quando espíritos ignorantes de sua situação no mundo espiritual agem sobre o encarnado sem a intenção de prejudicá-lo. Essa situação, como é que acontece? Exemplo, muitas vezes um espírito familiar nosso desencarna. Ele não conhece a vida espiritual, não era espírita, não sabe que existe vida após a morte, que existe imortalidade da alma, não sabe nada disso. Só viveu para o mundo da matéria. Quando ele desencarna, ele está, qual é a sintonia dele? O mundo material, a casa dele, a família dele, o meio onde ele vivia. Então ele está desencarnado, mas ele fica por aqui, pela terra, pelo mundo material, vivendo muitas vezes na própria casa dele. Por quê? Porque ele não conhece outra coisa. E aí,
o certo, o ideal, aquilo que pode agregar valor para ele, não é ficar preso no mundo material. É ascender para as colônias, para ter oportunidade de crescer, de estudar, de continuar o processo evolutivo e de aprendizado. E quando ele fica preso, digamos assim, na família, junto ali do lar, ele acaba prejudicando o ambiente daquele lar. Por quê? Porque ele não está crescendo, ele vai ficar angustiado, porque ele vai falar com as pessoas, ninguém vai ouvir, ninguém vai ver. Inicia um processo de perturbação espiritual daquele espírito e, energeticamente, ele influencia os familiares dele, mas ele não quer prejudicar os familiares. Isso é algo inconsciente, é o que nós chamamos de natural. Mas ele, pelo desconhecimento dele, ele se prende ali e ele acaba influenciando energeticamente a família, que vai pouco a pouco passar a se sentir mal, tristeza, angústia, depressão, um certo desconforto e não sabe muitas vezes do que é. É a influência daquele familiar que não seguiu o seu caminho, digamos assim. Não é que as pessoas, ao desencarnar, sigam para outras colônias e esqueçam seus familiares. Não é isso. Eles vêm visitar os familiares, eles ajudam os familiares sempre, mas eles não ficam presos aqui. Essa é a grande diferença. E essa influência espiritual negativa, ela ainda pode ser, digamos assim, com a intenção de prejudicar, que é o que nós chamamos de obsessão, quando espíritos inferiores atuam deliberadamente sobre um outro espírito, que pode ser encarnado ou não, para prejudicá-lo. Lembrando que a obsessão não ocorre só de espírito desencarnado para um espírito encarnado, não. Existe obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Tá? Então existem vários tipos de obsessão. É sempre uma interferência permanente de um espírito sobre outro, que pode estar encarnado ou não. Mas quando nós formos estudar sobre obsessão mais lá na frente, bem mais à frente, nós vamos ter a oportunidade de explicar melhor isso para vocês, tá bom? Então a obsessão é isso, é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que podem ir desde uma simples influência moral, muitas vezes quase imperceptíveis, como eu coloquei, sem perceptíveis sinais exteriores, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então a obsessão, essa influência negativa, ela pode ser tão sutil que a pessoa nem percebe, tá? Que ela está sendo influenciada, como ela pode ser uma perturbação completa, uma influência tão grande que perturba aquela pessoa, tanto psicologicamente quanto organicamente, fisicamente. Tá? Então, se não houver um processo de tratamento daquela obsessão, de esclarecimento, de reforma íntima, de vários tratamentos, muitas vezes até do âmbito da ciência do homem, paralelo, né, juntamente com os tratamentos espíritas. Se não houver isso, realmente aquela obsessão que começou de forma simplificada pode ganhar um grau de fascinação e até mesmo de subjugação, que é o grau máximo de obsessão. A obsessão é uma espécie, então, de enfermidade de ordem psíquica e emocional que consiste num constrangimento das atividades de um espírito pela ação de um outro. Essa influência maléfica de um espírito obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando as suas emoções, seu raciocínio e chega até mesmo a atingir o seu corpo físico, quando chega no grau de fascinação, no grau de subjugação, que é o grau máximo de obsessão. Aí aqui eu trouxe para vocês só uma chargezinha para nós rirmos um pouquinho. Dizia assim, o espírito desencarnado: o Silva está com uma obsessão muito difícil de resolver. Aí o outro espírito pergunta: mas é porque o obsessor é muito endurecido? Ou então é vingança de outra vida? E aí responde o benfeitor: nem tanto. A dificuldade está no Silva corrigir os seus defeitos. Veja, por que a obsessão estava muito forte? Porque os defeitos eram muito grandes, ele não procurava se corrigir, então ele estava o tempo todo em plena sintonia com a espiritualidade inferior. E sintonia faz o quê? A aproximação das mentes, a conexão mental. Então, para que eu quebrasse aquela influência negativa, para que eu quebre, eu preciso o quê? Me
reformar, modificar o meu interior, fazer o autoconhecimento, a reforma íntima, porque a partir do momento que eu me modifico, que eu me trabalho para o bem, eu corto a sintonia com a espiritualidade inferior e eu faço, a partir daí, sintonia com a espiritualidade amiga, superior. Aí tem lá no Livro dos Espíritos, pergunta 464, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Respondem, estudai a coisa, ou seja, estudai o conteúdo do pensamento. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então, observa o conteúdo do pensamento que te chega. Se é bom, foi dos bons espíritos. Se é algo ruim, dos espíritos imperfeitos. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles, responde a espiritualidade. Por que eles querem que nós, digamos assim, façamos o mal? Porque como eles são espíritos imperfeitos, como eles sofrem, eles querem que outros sofram junto. Eles não querem ver os outros felizes. Nós, muitas vezes, não nos incomodamos com a felicidade do outro, não ficamos tristes porque o outro está feliz e eu não. Isso é sinal de inferioridade. Quando o outro está passando por uma dificuldade ou sofre, não tem muitas pessoas que ficam felizes com a infelicidade do outro, é a mesma situação dos espíritos imperfeitos. Como eles não podem muitas vezes ser felizes, eles querem que os outros também sejam infelizes como eles são. Aí a pergunta, isso lhes diminui o sofrimento? Responde a espiritualidade, não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes, que é exatamente o que nós observamos e percebemos aqui, ainda de uma forma muito forte, no plano material. Aí aqui pergunta, se as influências espirituais negativas existem, como é que eu posso neutralizá-las? Isso é o que todo mundo deseja saber. Responde a espiritualidade, para neutralizar a influência dos maus espíritos, a doutrina nos indica uma receita simples e infalível, a prática do bem e a fé em Deus. Agindo sempre assim, conseguiremos neutralizar a influência negativa, vamos nos imunizar contra a maldade que em outras situações poderia nos atingir. Então, quando eu pratico o bem, quando eu tenho fé em Deus, meus queridos amigos, é aquilo que eu disse, eu automaticamente faço sintonia com a espiritualidade superior. E se eu sintonizo com a espiritualidade superior, é claro que eu vou começar a ficar imune às influências negativas. Por quê? Porque elas não vão chegar até mim. Os pensamentos não vão chegar até mim, eles não vão conseguir me influenciar, porque a minha conexão é com o bem. Então, a melhor forma de eu me livrar de uma influência negativa é atrair a influência positiva. E para isso, eu preciso praticar o bem. Prática do bem é reforma íntima, é mudança realmente construtiva de si mesmo. Tá? E fé em Deus, ou seja, confiar em Deus, seguir os seus princípios e suas leis. Aqui a gente traz outra chargezinha bem interessante, tá lá no Centro Espírita, a senhora no atendimento fraterno, e ela diz, me ajude, eu sinto meu marido sempre junto de mim. E aí o espírito, o marido dela diz, perguntando, né, falando para um outro espírito desencarnado, me ajude, ela só vive pensando em mim. Então, na realidade, olha o que acontece ali. É uma sintonia mútua, é uma influenciação mútua. Por isso que eles estão atraídos. Ela não deixa de pensar nele, então ela fica o tempo todo atraindo o ex-marido, tá? O marido que desencarnou. Então, aí é o caso de uma influência, de uma obsessão de encarnado para desencarnado, porque ela fica atraindo o tempo todo aquele espírito. E pode ser dele também, no sentido de que ele fica também pensando nela de alguma forma e eles se atraem mutuamente. Mas pela charge, a indicação é de que ela é que acaba influenciando ele, atraindo e obsediando ele. Porque nós percebemos o quê? Que tudo parte da mente dela e ele é que está ali sendo preso pela influência que ela emite. Tá? Então, enquanto ela diz que na realidade o marido é que fica próximo, não é ele que está próximo, é ela que atrai. Por isso nós precisamos estar muito atentos ao que pensamos. Como pensamos? Não devemos nos enganar, tá? Fingir a nós mesmos que nós estamos com pensamentos elevados. Vamos ter
consciência, bom senso, pensar com realmente vontade de crescer e de evoluir. Vamos orar e vigiar os nossos pensamentos, atitudes e nossas palavras. Só assim nós poderemos verdadeiramente neutralizar qualquer influenciação negativa, tá bom? Agora, meus queridos amigos, eu trouxe para vocês um documentáriozinho espírita. O nome desse documentário é Sozinho, tá? Existem várias partes e nós não vamos passar todas as partes, vamos passar algumas para que vocês possam perceber realmente a influência dos espíritos em nossas vidas. Às vezes, quando eu passo vídeo aqui no vídeo aula, às vezes na hora da reprodução o som não fica tão bem ajustado com a imagem, tá? Mas se isso acontecer, procurem, se vocês não quiserem acompanhar nos slides o vídeo, procurem no YouTube o vídeo assim, sozinho, interrogação, tá? E aí coloca sozinho, vídeo espírita, documentário espírita, que vocês vão achar isso e vão conseguir ver com mais clareza e nitidez o vídeo. Mas eu vou passar aqui porque é importante para que vocês possam ter esse entendimento, tá bom? Então vamos acompanhar. Acompanha aí, eu vou passar as várias partes para vocês. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Vamos beber, vamos beber, beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, a mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Conseguiu fazer o depósito? Olha, se não é para fazer amanhã, eu faço. Não está preocupando. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, cara. Eu quero beber, Pega a cerveja. Pega a cerveja, pega a cerveja. A cerveja. Isso. Percebam a influência dele, do espírito, no tocante à bebida para com ele. Bebendo junto com o espírito encarnado. Desencarnado absorve todas as energias do espírito encarnado na hora que ele bebe. E aí, amor, você lembrou de você seu carro? Gostei sim. Pode ficar Fechado. tranquilo. Tá aqui assim. Eu tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Então vamos continuar agora para o próximo vídeo, tá?
continuação, tá bom? Acompanha aí. Vamos beber. Tá, não vou fazer cerveja. Tem um problema. Pega a cerveja, pega a cerveja. A cerveja. Vou ficar aqui, eu tô meio cansado hoje. Sozinho? É, sozinho. Pessoal aí, ó. De novo? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí, ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e... Presta atenção, Otávio. É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, você não faz besteira dessa vez. Prestem atenção que eles estão tramando o desencarne dele através da influência. Olhem aí no bar, muitos espíritos desencarnados influenciando os encarnados para beber e eles bebem junto com os encarnados. Isso é o que nós chamamos de vampirização. Eles absorvem as energias através do nosso perispírito. Prestem atenção aí, ó. Além de ter um técnico horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, os caras não sabem. Realmente, ele consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. É, já tem tempo que eu não aproveito mesmo, viu? É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é o real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, Isso é o aí, Paulo que eu mano. conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Prestem atenção agora. É isso mesmo. Ô garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Agora fiquem atentos. Que a influência é tanto positiva quanto negativa. Ai, desligou de novo, Paulo. Ela entra em prece. Senhor Jesus, amado mestre. Não sei por que tanta angústia. Eu tô com mau pressentimento em relação ao meu marido. Sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia.
Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado Deus, cristão exemplar, nas tarefas do dia, que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Ter mais um, tá bom? E aí vocês vão poder visualizar bem a influência dos espíritos, tá? Influência tanto positiva quanto negativa. O documentário não acaba nesse item, ainda tem continuação. Ele não tem o hábito da prece, ele fica muito influenciável quando bebe. Mas aí vocês procurem na internet, porque senão ficaria muito extenso, tá bom? Até aqui é importante para o nosso aprendizado. Mais importante, digamos assim. Tá bom, mas só hoje. Essa é a parte que eu vou te matar. Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Temos um pedido de ajuda. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também, para as meninas andarem agarradinhas ali, cara. Falando em menina, não, e aquelas três que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara, o que é aquilo? Digo mais, digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. E digo mais, 2 mulheres para cada um de nós. Só 2. 2? Não, então peraí, aqui já miou o negócio aqui, eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão aí que eu vou ali só buscar mais. Não, vamos beber, vou ali buscar mais, aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena, esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus, e cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho.
Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim. As vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago. As vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Vão passar a influenciá-lo positivamente, agora, para quebrar a influenciação negativa e perniciosa dos outros espíritos. Prestem atenção. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. É o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida. Nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podem partir. Bora que o negócio tá todo mundo... Vamos, Paulo! Bora! Entra aí logo, cara. Vamos aí, entra aí. Vamos logo. Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Esse cara, Maurício, vai mais devagarinho, que eu não quero morrer hoje não, cala a boca, Fernanda. Eu visto muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa. Vamos fazer roleta russa. Não para não. Não para não. Espíritos vampirizadores sugando os fluidos vitais do rapaz que acabou de desencarnar. Os fluidos vitais ainda muito fortes, né? Porque ele estava vivo. Isso, eles sugam, os espíritos vampirizadores sugam essas energias. Ele está morto. O desligamento já começou, Tiago. Mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão,
Eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não tô entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje? Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para este acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual? De forma alguma. Deus, no seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos, somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. Maurício! 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 Desdobramento pelo sono, tá? Nosso espírito se chegado o desdobra. momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Ele e a esposa dele ligados pelo fio prateado. E aí continua, mas nós não vamos ver aqui no nosso estudo, mas vocês podem procurar no YouTube, tá? Esse documentário sozinho, e vocês vão ver a continuidade dessa história. Mas aqui nós já tivemos a oportunidade de perceber o quanto nós somos influenciados pelos espíritos, tanto positivamente quanto negativamente, como eu já havia falado. Então precisamos trabalhar sempre os nossos pensamentos, trazer para dentro de nós, para nossas vidas, apenas aqueles pensamentos positivos, construtivos, rechaçando tudo aquilo que nos distancia do Pai, rechaçando os pensamentos negativos, os pensamentos que nos aproximam do vício, do erro. E assim nós vamos pouco a pouco aprendendo a lidar com as influências que nós recebemos sempre de forma constante em nossas vidas e, acima de tudo, vamos tendo condições de lidar de uma forma mais tranquila, mais serena, sem tanto desconforto com o mundo espiritual. Porque quanto mais nós aprendemos a lidar com o mundo espiritual, com essa convivência que é constante, tá? Mais equilibrados nós ficamos, mais aprendizado nós temos e mais condições realmente de crescer e de evoluir nós teremos. Então, meus amigos queridos, nós vamos finalizando o nosso estudo de hoje por aqui. Espero que você tenha tido condições de realmente perceber o quanto nós somos influenciados, aprender um pouquinho a neutralizar as influências negativas através da prece, da reforma íntima, da mudança de pensamentos, da busca sempre pelo Pai e, claro, buscando as influências positivas através da nossa prática do Evangelho, da lei de justiça, de amor e de caridade. Espero que você possa ter aproveitado o nosso estudo e que você possa estar conosco na nossa próxima aula. Vamos nos despedir adequadamente. Eu aguardo você no nosso próximo estudo. E aí, meus queridos amigos, gostaram do nosso estudo de hoje? Tenho certeza que sim. Um estudo super importante para que nós possamos compreender como se processa a influenciação do mundo espiritual no mundo material. E, acima de tudo, foi importante para nós entendermos que a melhor forma de nós nos defendermos é através da reforma íntima, da vivência da lei de amor e de caridade, tendo Deus em nossas vidas. Assim, estaremos sempre atraindo para nós a espiritualidade amiga e neutralizando a espiritualidade inferior. Eu agradeço então a sua presença, a sua companhia aqui conosco e espero você para o nosso próximo encontro. Curta, comente se você gostou. Um grande abraço e até a próxima!